Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui do nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo. E hoje eu vou fazer a resolução, os comentários da prova da Unesp da segunda fase. Isso, essa que a gente postou aí várias videoaulas com as revisões. Eu espero sinceramente que você tenha gostado das revisões e que elas tenham te ajudado a resolver a prova. Eu só não estive aqui resolvendo a prova no dia que ela ocorreu por conta aí das formaturas, das festividades, né, de final de ano letivo, tá certo? Mas não esqueci de vocês, tô aqui para fazer o comentário da prova. Eu acredito que assim, foram 3 questões, foram 6 itens, 2 em cada questão, e com as nossas aulas de revisão eu tenho certeza que pelo menos 5 itens, com certeza a gente comentou nas aulas de revisão, e um item, que é o item B da questão 16, que falava sobre pH, era só você ter assistido a aulinha lá de pH, que a gente abordou exatamente, inclusive, o que ele estava cobrando na questão, beleza? Então, vamos lá. A questão de número 16, que foi a primeira questão de química, ela, como era previsto, iniciou aí falando sobre a química geral, falando sobre a propriedade dos sais e o cálculo de concentração, né, que a gente já havia abordado nas nossas aulas de revisão. Então, aqui, a solução é condutora de eletricidade? Sim, porque eu tenho aqui sais solúveis em água. Quando a gente adiciona água a esses sais, há uma dissociação, há a formação de um cátion e a formação de um ânion, e aí a gente tem a condução de corrente elétrica, aí são todos sais, são todos eletrólitos. Ele pede para calcular a quantidade em milimol do elemento nitrogênio presente em 1 litro dessa solução. O nitrogênio está presente no KNO3, né? Que é o nitrato de potássio, no CaNO3,2, que é o nitrato de cálcio, e no NH4H2PO4, que é o dihidrogênio fosfato de amônio. Então a gente tem nitrogênio em 3 substâncias. No KNO3 eu tenho 1 milimol, quando sofre a dissociação eu vou ter 1 milimol de NO3-. O nitrato de cálcio eu tenho 0,39 milimol. Quando sofre dissociação, você vai ver que eu tenho 2 NO3, então essa quantidade vai dobrar, vai passar para 0,78. E no NH4H2PO4 eu tenho 0,26 milimol. Quando sofrer a dissociação, eu vou ter 0,26 mol de amônio. Então você vai ter um total aí de 1 mol de nitrato, 1 milimol de nitrato, 0,78 milimol de nitrato e 0,26 milimol de amônio. Somando tudo isso, você vai ter 2,04 milimol de nitrogênio. Era só somar, não tem conta nenhuma para fazer, muito complicado, tá certo? No item B, ele está dizendo assim, a solução tem um pH inicialmente igual a 6 e depois ela teve um pH igual a 4. Né? De 6 para 4, ele está perguntando quantas vezes variou a concentração de H+. A gente sabe que para cada 1 ponto de variação do pH, eu tenho 10 vezes a variação da concentração de H+. Como aqui variou 2 pontos de pH, de 6 para 4, então a variação da concentração de H+, foi de 100 vezes. Isso a gente aborda na aula, porque isso é sempre pegadinha de vestibular, a gente sempre chama atenção disso junto com vocês nas aulas, tá certo? Depois ele continua a pergunta aqui, pedindo para que você calcule a concentração de íons OH- na solução inicial e final. Ora, se a solução inicial tem um pH 6, vai ter um pOH igual a 8. Se o pOH é igual a 8, a concentração de OH- é da ordem de 10 a menos 8. Na solução final, que o pH é 4, o pOH vai ser 10. Se o pOH é 10, a concentração de OH- é da ordem de 10 elevado a menos 10, tá certo? Então essas são as respostas aí da questão de número 16. A questão de número 17 é uma questão que fala sobre pilha e estequiometria. Me parece que a gente fez revisão dos 2 assuntos, né? Então, quem participou, quem assistiu às aulas de revisão, acho que teve sucesso aí nessa questão. Letra A. Identifique o eletrodo que ocorre a semi-reação de redução. Redução sempre no cátodo, lembra disso? E o cátodo é aquele que vai catar os elétrons. Então, se os elétrons são negativos e estão sendo atraídos para o cátodo, é sinal que o cátodo tem o polo positivo, porque o positivo atraiu o negativo, que são os elétrons. Então já está aí respondido o item A.
o eletrodo que ocorre semi-reação de redução é o cátodo e o polo é o polo positivo da pilha, tá certo? E no item B ele fala, considerando a reação global, calcule a razão entre as massas de zinco e óxido de prata. Ora, você tem um zinco para um óxido de prata. Então é só você fazer a razão entre a massa do zinco, que é 65,4, e a massa do óxido de prata, que é 232. Você vai ter uma razão de 0,28, tá certo? Então 0,28 aí a resposta do primeiro item da questão. E depois ele fala, determine a massa de prata metálica formada pela reação completa de 2,32 gramas de óxido de prata. Ora, você vai ter Ag2O formando 2Ag. 1 mol de Ag2O, 2 mol de Ag. 1 mol de Ag2O é 232 gramas. 2 mol de prata, 216 gramas. Olha só, ele não perguntou para 2,32? O que o 2,32 é do 232? Não é 100 vezes menor? Pois é, então qual número é 100 vezes menor que 216? 2,16, é só deslocar a vírgula aí 2 vezes para a esquerda, 2 casinhas para a esquerda. Então você vê que a parte matemática vai ficar na prova de matemática. Na prova de química, as contas são extremamente simples, tudo bem? Então aqui a resposta do item B, 0,28, que é a razão entre as massas de zinco e de óxido de prata, e a formação da prata metálica é de uma massa igual a 2,16. E, finalmente, a questão 18, então, de novo, aqui uma questão de físico-química, como a gente havia previsto, e, finalmente, a questão 18, uma questão de química orgânica, até mais simples do que eu estava imaginando. Para mim, eles iam colocar uma reaçãozinha para a gente poder fazer algumas identificações, mas não, eles colocaram aqui 4 substâncias. Na letra A, ele pede qual é a função que é comum a todas as substâncias, e aí você vai encontrar que a função é o ácido carboxílico, né? A vitamina A só apresenta ácido carboxílico, as outras são moléculas de função mista, então você vai sempre pela mais simples, né, que é a vitamina A. Então ácido carboxílico é a função comum às 4 estruturas. E qual delas pode ser classificada como aromática? É aquela que tem o núcleo benzênico, o anel aromático, que é a aspirina, tá certo? É a única que contém o núcleo benzênico. Depois ele fala assim, ó, indica a substância que apresenta o carbono quiral, que é aquele carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Você vê que na aspirina não tem nenhum, nem para você analisar. Na glicina também não. Na vitamina A, muito menos. Agora na alanina tem, é o segundo carbono, o carbono do meio, né? Você tem uma cadeia com 3 carbonos, é o carbono do meio, aquele que está ligado ao NH2, o CH3, um hidrogênio e a função ácido carboxílico, esse é o nosso carboninho quiral. E qual que apresenta menor solubilidade em água? Aquele que tiver a cadeia carbônica maior, porque é aquela cadeia carbônica que só tem carbono e hidrogênio, é uma parte apolar da cadeia. E a que tem essa parte mais em evidência é a vitamina A. Então a vitamina A é a que apresenta a menor solubilidade em água. E essa foi a prova da Unesp da segunda fase. Eu espero sinceramente que você tenha ido bem, que você consiga aí todos os seus objetivos. Se você achou interessante essa aula aí de comentários dessa prova, por favor, clique aí no botão curtir. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, receba as notificações. Agora nesse período de férias a gente vai postar videoaulas aí constantemente, dessa vez agora preocupados aí na preparação de vocês para a prova da FUVEST e na sequência para a prova da Unicamp. Eu devo publicar algumas aulas agora com resoluções de exercícios que já caíram em algum momento aí nas segundas fases, tanto da FUVEST como da Unicamp, para que você possa aí se preparar nesse período aí final de preparação para vestibular, você que está nas segundas fases dos grandes vestibulares, tá certo? Então, olha lá, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos. Se esse vídeo foi legal para você, por favor, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, pode deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Se você quiser conhecer todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Então, se você se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau.